O Procon aqui de São Paulo multou as empresas Uber e 99 em mais de 17 milhões de reais por oferecerem o serviço de mototáxi de forma irregular na cidade de São Paulo. O repórter Matheus Dias está de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Matheus, qual a alegação do órgão de defesa do consumidor e o que dizem, afinal, essas plataformas em meio a essa polêmica? Tiago, boa noite para você novamente, a todos que nos acompanham. Essa briga judicial, então, que acontece desde o dia 26 de maio, quando a Prefeitura de São Paulo decretou que o transporte de aplicativos por motocicleta, o transporte de pessoas, ele está proibido. Então, a partir daí, houve uma turbulência, tiveram várias discussões de ambos os lados, só que o Procon alegou hoje em uma nota que as empresas de transporte não respeitaram esse decreto e que a partir do dia 16 de junho eles voltaram a praticar esse transporte de pessoas por motocicletas. A empresa nega, eles negaram em nota, a associação e o sindicato que representa os transportes por aplicativo, eles disseram que não descumpriram nenhuma meta da legislação, mas o Procon alega que sim e que não foi respeitado e que essa visualização foi feita por redes sociais e publicações que foram feitas durante esse mês de junho. Na nota do Procon hoje, então, eles ainda exaltaram a multa, que é uma multa bastante severa, que, como você bem disse, supera os 17 milhões de reais. Desse montante, mais de 13 milhões estão destinados a Uber e cerca de 3 milhões e meio a 99. Esses valores foram definidos pelo Procon a partir de contas e cálculos que são feitos com o tamanho da empresa, o rendimento mensal deles e também a gravidade das infrações. O Procon, inclusive, deixou claro na nota hoje que as empresas podem recorrer à defesa. Então, essa defesa provavelmente será feita por conta dessa polêmica que já acontece e tem um período ainda que é um pouco mais complicado, viu, Tiago? Isso porque ambos os lados, tanto o lado do transporte de aplicativos, das empresas privadas, quanto o lado da prefeitura, se apoiam em leis, só que leis diferentes. As empresas de transporte de aplicativos se apoiam em duas leis federais. Uma de 2009, que é a lei que regulamenta, inclusive, esse serviço de mototáxis e motofretes, e uma segunda lei federal também, que foi aprovada no governo Michel Temer. Essa lei faz parte, inclusive, de um plano de movimento nacional, inclusive, de urbanização veicular feita no governo Michel Temer. Já a Prefeitura de São Paulo se apoia em uma lei municipal, lei essa que foi alterada em 2023, em janeiro, proibindo esse transporte de motocicletas por aplicativo. Então, o tema mais recente é essa nota, lançada pelo Procon São Paulo hoje, que multa essas duas empresas por terem possivelmente descumprido um decreto do mês passado, viu, Tiago? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Pois é, o imbróglio mais uma vez em destaque aqui em São Paulo. Matheus Dias até daqui a pouco. Vou chamar o Acácio, apelar para o seu lado advogado, jurista. Eu queria saber, as empresas se apoiam em leis federais ou pelo menos portarias, alguma decisão federal. E aqui em São Paulo, recentemente, a Assembleia aprovou uma matéria, muitas vezes em parceria entre o governo de São Paulo com a prefeitura, porque tem interesse da prefeitura de proibir esse tipo de transporte. Agora, quem que tem razão nesse caso, Acácio? A verdade é que essa situação ela é toda muito confusa. Se a gente olhar objetivamente, a Constituição, no seu artigo 22, fala que a regulamentação geral dos temas relacionados a trânsito e transporte competem à União, atuando o Estado e os municípios de forma excepcional quando há algo a ser complementado regionalmente ou localmente. Diante deste contexto, já há uma regulamentação federal, apesar de uma oposição, tanto por parte do município de São Paulo, como por parte do governo do estado de São Paulo. Mas há também razão por parte desses dois entes quando nós pensamos que a regulamentação federal ela é frágil. Ela não se dá através de uma lei, ela se dá através de regulamentos inferiores a uma lei. Então, no entendimento do município e do estado, é equivalente a não estar regulamentado. E neste ponto está a confusão. Quem deveria regulamentar, regulamenta, mas não da forma que deveria. E quem
o faria excepcionalmente, se entende no direito de fazê-lo. E aí nós ficamos no meio de toda essa confusão, sem alternativa para os entes, como é o caso do PROCON, por exemplo. Se há uma lei estadual, não há nenhuma determinação acerca da ilegalidade desta lei, o PROCON tem por obrigação agir. Por mais que a gente saiba que em algum momento, quando isso for regulamentado a contento na esfera federal, tudo isso será tido como irregular, tudo isso será tido como ilegal.